A opressão ontológica é a crise da nossa identidade como ser humano. Fomos tratados como se fôssemos animais. E depois temos a opressão teológica. A opressão teológica é nessa opressão em que se definiu que o africano não tem nenhuma personalidade espiritual. Ele podia ser tratado como um animal. É por isso o Papa Nicolau V, nos anos em 1400 e tal, deu a autorização aos comerciantes ou aos portugueses, aos exploradores, de vir colonizar, de vir escravizar os africanos, com decreto, ou a bula papal, que deu autorização, a licença aos exploradores de nos tratar como se fôssemos animais que não têm almas para ser respeitados. E, por último, temos a opressão epistemológica. Na opressão epistemológica é aí onde vamos constatar a crise da personalidade intelectual. Nós não fomos considerados como seres inteligentes. E há muitas teorias que foram concebidas para justificar cientificamente que o negro, o africano, não é inteligente. Mas são pseudo-teorias que não têm fundamento. Mas como a ciência e a tecnologia naquela altura estavam ao serviço do sistema colonial, então isso passou. Então, só para dizer que esses aspectos que eu acabei de apresentar consolidou o que podemos chamar o paradigma da escravatura e da colonização. São programas. Conceberam-se programas mentais. E esses programas foram instalados na mente do africano. O africano foi preparado, foi orientado, foi programado, formatado para aceitar que ele não é inteligente. O africano não tem capacidade, não consegue fazer nada. Temos o Eden Kuju, o Dr. Eden Kuju, que era o secretário da OUA, e ele disse o seguinte: o africano pode ter recursos, o africano pode ter... a África pode ter recursos, a África pode ter tudo, mas a África não faz nada, não consegue fazer nada. Esse é um grande intelectual. E ele se falou assim, se chegou nessa conclusão, porque na qualidade de ser secretário geral da organização a OUA é a Organização da Unidade Africana, ele ficou confrontado a muitas situações em que diz respeito à tomada de decisão desse órgão tão grande. Então ele se apercebeu que, apesar da sua inteligência, apesar do seu doutoramento, apesar da competência que ele tinha como secretário-geral da ONU, ele não tinha capacidade de impor a sua visão, ou os presidentes africanos não tinham capacidade de enfrentar certas situações para colocar a África na sua posição de continente que deve ser respeitado, infelizmente. Então, tendo em conta esses aspectos, vamos chegar numa perspectiva de poder entendermos que quando um povo se encontra nessa situação, é preciso encontrar soluções. E as soluções estão na perspectiva de conceber novos programas que vão inverter o quadro. Vou só pegar o caso da China. A China
Em 1960, a China foi um dos países mais pobres do mundo. Essa China que estamos a ver que está a competir com os Estados Unidos. Foi um dos países mais pobres do mundo. O que é que vai acontecer? A China tinha duas opções: ou ocidentalizar a China ou voltar na tradição chinesa. É o Mao Tse-tung que vai aparecer para dizer: não vão ocidentalizar a China, também não vão voltar na tradição, mas vamos criar um novo paradigma, um novo programa de desenvolvimento da China. Tudo isso só dependeu da força interna, do líder. O Mao Tse-tung, que era o líder naquela altura, em 1963, assume a responsabilidade de trazer uma nova dinâmica, um novo sistema de pensamento. E ele concebeu o sistema de pensamento e escreveu um livro que se chama Livro Vermelho, do Mao Tse-tung. É nesse livro onde ele vai descrever todo o sistema de pensamento americano. Revolucionou a biologia. Ele, nas suas pesquisas, percebeu que o ser humano pode mudar a sua biologia, a sua situação genética, através do seu pensamento. E ele criou a epigenética. Nós podemos resolver o problema da nossa biologia, do nosso corpo, através dos nossos pensamentos. Então, isso levou a entender, levou a definir que os 7 primeiros anos de uma criança é que serve para programar uma criança. Por isso, os antigos filósofos diziam: me dão uma criança durante os seus 7 primeiros anos, depois vos darei um homem. Nesse período de 0 a 7 anos, é o período da programação. A criança aceita tudo. Ele faz o download. Descarrega todos os programas nessa idade. Quando atingir 7 anos, o resto da vida dessa criança, a 85% vai depender dos programas que foram instalados na mente dele durante os seus 7 primeiros anos. Agora, vamos voltar no tempo da escravatura. No tempo da escravatura, nós temos duas sociedades, duas comunidades. Comunidade dos escravos e a comunidade dos mestres. Na comunidade dos escravos, nós temos o pai, a mãe e as crianças que são escravos. A criança que nasceu está a observar os pais, qual é a condição dos pais. De 0 a 7 anos, a criança vai se aperceber que os meus pais são escravos. Mas do outro lado da casa está o mestre e a sua família. O filho do mestre vai se aperceber que o meu pai tem escravos e nós somos donos. Eu sou futuro mestre desses escravos. Então, é isso, a programação da criança, da criança do pai que é mestre, vai se programando para ser o futuro mestre. E a criança que está na casa dos escravos vai crescendo com os programas da dominação. Eu sou escravo. E isso passou de geração em geração, tornou-se um assunto genético. Tornou-se genético e transmitiu-se de geração em geração. E até neste preciso momento estamos nessa condição. E temos, além disso, temos programas específicos. Por exemplo, Willy Lynch concebeu programas de manter os escravos na situação de subordinação absoluta de gerações em gerações.